Olá, professor Luan Martins na área e este é o canal Determina. Vamos corrigir hoje as atividades do PET volume 3. Galera, hoje nós vamos corrigir as atividades da semana número 1 do PET volume 3 do sexto ano. Primeira questão, resolva as seguintes adições e subtrações de frações. Nós temos aqui da letra A à letra D, é lógico que a número 1 tem mais questões, mas a gente vai fazer essas 4 aqui primeiro. A letra A e letra B, elas são muito parecidas, pois são somas e subtração de frações que possuem o mesmo denominador. Eu vou explicar para vocês. Observem com o professor. Na letra A, eu tenho aqui 4/7 mais 2/7. Esse número que fica na parte de baixo aqui, galera, ele é o denominador. Quando você soma frações ou subtrai frações com o mesmo denominador, você tem que repetir esse denominador no resultado, como o professor fez aqui. E no numerador você opera, você soma os numeradores. 4 mais 2, 6. Muito simples. Na letra B, galera, a mesma situação. A gente tem uma subtração, a gente vai repetir o denominador, que é o 11, e vai operar com os numeradores 9 menos 2, que é 7. O resultado é 7/11. Diferentemente da letra A e da letra B, a letra C e a letra D, galera, nós temos aqui soma de frações com denominadores diferentes. Quando isso acontece, vocês têm que tirar mínimo múltiplo comum. Da letra C, os denominadores diferentes são 8 e 12. Então, a gente vai tirar o mínimo múltiplo comum. De quem? De 8 e 12. Então, aqui a gente coloca 8,12. Agora, a gente fatora. 8 e 12 são pares, a gente divide por 2. 8 dividido por 2 é 4. 12 dividido por 2 é 6. Tá por 2 de novo. 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 2 é 3. Dá por 2 novamente. Por que por 2, professor? Porque esse cara aqui, esse número 2 na terceira linha, ele é divisível por 2. E 2 dividido por 2 é 1. 3 divide por 2? Não, a gente repete. Agora, o 3 aqui, galera, a gente divide por 3. Repete 1. 3 dividido por 3 é 1. Esses números que ficaram do lado direito aqui, galera, a gente multiplica. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 3 aqui é 24. O mínimo múltiplo comum dos denominadores diferentes é o denominador do resultado. E a gente coloca aqui. O que eu faço agora? Coloco o 24 aqui. Professor, e depois disso? Agora é o passinho do Michael Jackson. A gente vai andar para trás. 24, que é o denominador do resultado, ele vai dividir pelos denominadores anteriores. Eu tenho aqui 2 denominadores. Eu pego 24 e divido por 8. Dá 3. Pego 24 e divido por 12, dá 2. Esses resultados, galera, eu multiplico pelos seus numeradores. 3 vezes 5 é 15. 2 vezes 3 é 6. Agora, galera, eu parto para o abraço. Repete o 24. 15 mais 6 aqui é 21. Professor, essa fração tem como simplificar? Tem sim. Os dois números, tanto do numerador quanto do denominador, são divisíveis por 3, galera. Então, você divide por 3 em cima e divide por 3 embaixo. E isso vai nos dar 21 dividido por 3 é 7. 24 dividido por 3 é 8. 7/8 é o resultado da letra C. Para a letra D, galera, eu já fiz aqui. É a mesma história que eu fiz com a letra C. Eu já fiz o cálculo do mínimo múltiplo comum, que são os denominadores diferentes. Ah, professor, você não fez a fatoração simultânea. Fica como exercício para vocês fazerem
a fatoração simultânea do mínimo múltiplo comum de 8 e 15. Lembrando, galera, que o mínimo múltiplo comum ele é o denominador do resultado, que nem eu coloquei aqui. Agora a gente volta para trás, é o passinho do Michael Jackson. 120 dividido por 8, por isso que deu 15. 120 dividido por 15, por isso que deu 8. 15 e 8 são os resultados, que nem aconteceu na letra C. Agora eu multiplico pelos numeradores. 15 vezes 5 é 75, 8 vezes 1 é 8. Somou 75 mais 8 é 83, esse é o resultado, 83 120avos, beleza? Ah, professor, não precisa simplificar? Não, galera, essa fração aqui é irredutível. Galera, aqui nas letras E e F, a letra E eu já resolvi. Observe que aqui na letra E vocês têm 3 frações, 2/3 mais 1/2 menos 1/6. Denominadores diferentes, então a gente tira mínimo múltiplo comum, é o 6. Esse 6 é o denominador do resultado, que nem eu coloquei aqui. O que a gente faz agora? A gente volta dividindo. 6 divide por 3, deu 2, por isso que tem esse 2 aqui. 6 divide por 2 dá 3. 6 divide por 6 dá 1. O que a gente faz agora? Esses resultados a gente multiplica pelos seus respectivos numeradores. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 1 é 3. 1 vezes 1 é 1. Agora a gente opera. 4 mais 3 é 7, menos 1 é 6. 6/6 é o resultado. Como fração, galera, é uma divisão, o que a gente pode fazer? Dividir. 6 dividido por 6 nos dá 1. Esse é o resultado da letra E. Professor, por que você não fez a letra F de uma vez? Ô, galera, a letra F aqui tem um negocinho diferente das outras letras, que é o quê? É um número somado com uma fração. Como que a gente coloca esse número aqui transformado em uma fração? Todo número natural, galera, você pode colocar no seu denominador o número 1, tá bom? 5 sobre 1 mais 2/3. Opa! Então, a gente vai fazer uma soma de denominadores diferentes aqui, professor? Sim, 5 sobre 1 mais 2/3. Então, galera, o que a gente faz agora? Tira o mínimo múltiplo comum de 1 e 3. Ô, galera, sempre que vocês forem calcular o mínimo múltiplo comum entre dois números e um desses números é o número 1, o resultado é sempre o valor do outro. O MMC de 1 e 3 é 3. Como eu ensinei para vocês, ele fica no denominador do resultado. Aqui fica 3. Agora vocês voltam dividindo. 3 dividido por 1 aqui é 3. 3 dividido por 3 aqui é 1. Os resultados a gente multiplica pelos numeradores. 3 vezes 5 é 15. 1 vezes 2 é 2. Isso nos dá 15 mais 2 é 17 sobre 3. 17/3. Continuando aqui, galera, a letra G e a letra H, nós temos aqui soma de frações com denominadores diferentes. Como eu expliquei para vocês, a gente deve fazer o mínimo múltiplo comum dos denominadores diferentes e a gente vai ter o seguinte resultado. O primeiro aqui, dos denominadores 24, 36 e 42, nos deu 504, por isso eu coloquei aqui no denominador do resultado, como eu havia explicado. A gente volta dividindo e a gente tem esses resultados aqui. Lembra que a gente divide o 504 por 24, por 36 e 42, por isso que deu 21, 14 e 12, nos dando esse resultado aqui de fração, 103 por 504. Ah, professor, me explica novamente o que eu faço com 21, 14 e 12, que são os resultados da divisão. Uai, a gente faz o seguinte, pega 21, multiplica por 1, por isso que dá 21. Pega 14 e multiplica por 5, por isso que deu 70. Pega 12 e multiplica por 1, por isso que deu 12. Beleza? Depois soma tudo, dá 103. Isso a gente faz também para a letra H, onde o mínimo múltiplo comum de 36, 42 e 60 é 1260. Beleza? E a gente chega na fração irredutível, que é 104 por 315. Ah, professor, a primeira fração aqui você teve que simplificar? Sim, eu dividi por 4 em cima, no numerador,
e dividir por 4 embaixo, no denominador. Número 2, resolva as seguintes multiplicações e divisões de frações. Letra A, galera, a gente tem uma multiplicação aqui, e multiplicação a gente não precisa se preocupar, que nem a gente se preocupava na adição e subtração com denominadores diferentes. Aqui é só partir para o abraço. Você repete depois da igualdade o tracinho de fração. Feito isso, multiplicação, galera, vocês têm que ler o vezes, tá? Esse pontinho é multiplicação. 5 vezes 2 é 10. 3 vezes 7 é 21. Acabou. Divisão, professor, como é que eu resolvo? Ô, galera, divisão é simples. Você tem a primeira fração e essa daqui é a segunda fração. Qual que é a regra? Você repete a primeira, 5 terços, e o sinalzinho de divisão, ele vira vezes o inverso da segunda. Professor, o que é o inverso da segunda? O que é denominador na segunda fração passa a ser numerador, e o que é numerador da segunda fração passa a ser o quê? Denominador. Partiu para o abraço. Agora, a multiplicação a gente aprendeu na letra A. 5 vezes 7, que são os dois de cima, é 35. 3 vezes 2 é 6. E acabou. Na letra C aqui, galera, eu vou resolver direto. O ideal é que você arme as contas de multiplicação. Beleza? Então, acompanhe com o professor. Tracinho de fração. Agora, vocês irão multiplicar. 49 vezes 25... O resultado disso vezes 6. Isso tudo, professor? Isso tudo. Arme a conta, beleza? E isso nos dá 7.350. Toda essa multiplicação aqui. Agora a gente multiplica os denominadores. 15 vezes 14. O resultado disso vezes 35. Que também nos dá 7.350. Professor, eu vi o senhor fazendo algo parecido na questão número 1, quando a gente tinha a fração 6/6. Isso mesmo, a gente vai dividir o numerador pelo denominador, galera. Quando o numerador e o denominador são iguais, galera, o resultado é 1, beleza? 7.350 dividido por 7.350 é 1. Sempre que a gente divide dois números iguais, exceto o zero, tá bom? 5 dividido por 5, 8 dividido por 8, 10 dividido por 10, o resultado é sempre 1. Pronto, e acabou. Como na letra B, galera, a gente tem aqui várias divisões entre frações. Tudo bem que na letra D e na letra E, a gente teve que colocar aqui 3 sobre 1 e 6 sobre 1 para virar o número natural em fração, beleza? Como eu ensinei para vocês, repete a primeira vezes o inverso da segunda. Multiplica, 3 vezes 3 é 9, 1 vezes 4 é 4. E assim eu fiz para a letra E até a letra F, galera. Repete a primeira vezes o inverso da segunda. Multiplicação, multiplica os dois de cima, multiplica os dois de baixo. E não se esqueçam de simplificar, como eu fiz aqui na letra E. Letra G e letra H. A letra G e a letra H, galera, são expressões numéricas com frações. Vamos para a letra G. Leitura. 8 mais 3, que multiplica 1/5. A gente já aprendeu, galera, que existe aí uma regrinha quando a gente tem uma expressão numérica livre de parênteses, colchetes e chaves. Só relembrando, primeiro potência ou raiz, depois multiplicação ou divisão e, por último, adição ou subtração. Então, galera, aqui a gente vai resolver primeiro a multiplicação. Lembra que esse 3 aqui não tem denominador? A gente não vai multiplicar 3 vezes 1/5? A gente coloca um denominador para ele e parte para o abraço. Repete o 8 e soma. Aqui a gente vai colocar um tracinho de fração depois da soma, porque a gente vai ter um resultado. 3 vezes 1, multiplicação de frações, você já aprendeu comigo que a gente multiplica os numeradores, dá 3, e os denominadores, 1 vezes 5 é 5.
Agora, galera, nessa parte aqui, a gente tem uma soma de frações. Professor, mas esse 8 não é fração. Caro aluno, coloque aqui o denominador 1. Agora a gente tira o mínimo múltiplo comum de 1 em 5. E eu já ensinei para vocês que quando um dos números do mínimo múltiplo comum é o número 1, o resultado é o outro, quando a gente tira o mínimo múltiplo comum de dois números. Então, de 1 em 5 é 5. Então, o 5 é o denominador do resultado, ele fica aqui. E agora a gente volta dividindo. 5 dividido por 1 é 5. 5 dividido por 5 é 1. Observaram que eu peguei o denominador do resultado e voltei dividindo pelos denominadores anteriores? Agora, os resultados eu multiplico pelos seus respectivos numeradores. 5 vezes 8 é 40. 1 vezes 3 é 3. Agora a gente soma. 40 mais 3, 43 sobre 5. Beleza, galera? Na letra H aqui, galera, a gente vai fazer diferente. Primeiro eu vou resolver o parênteses, porque tem parênteses. Depois, galera, de resolver o parênteses, eu multiplico. E, por último, eu subtraio. Observe com o professor. Letra H, galera, está aqui. Primeiramente, eu resolvi aqui o parênteses, como eu expliquei para vocês anteriormente, através de um feedback. Esse parênteses que está aqui, eu levei aqui para o rascunho. O ideal é que vocês façam o mesmo. Tirem o mínimo múltiplo comum dos denominadores diferentes. O meu deu 6, entre 6 e 3, é isso mesmo. E vocês repetem os procedimentos que eu já expliquei anteriormente. O mínimo múltiplo comum é o denominador do resultado. Vocês peguem ele, voltam dividindo. Os resultados da divisão, vocês multiplicam pelos respectivos numeradores. Esse 1/6, galera, eu levei aqui para a conta original, para a expressão original. Agora, eu saí dessa primeira parte e agora eu estou aqui na segunda parte, aonde eu grifo para vocês. E eu tenho subtração e multiplicação. Pela regrinha que eu ensinei para vocês, galera, o que eu faço? Eu resolvo a multiplicação antes da subtração. E é isso que eu fiz. Eu fiz 3 que multiplicam 1/6. Esse 3 vocês podem colocar sobre 1. 3 vezes 1 é 3. 1 vezes 6 é 6. Está aqui a fração, 3/6. Agora, galera, como eu fiz aqui na letra A, eu tenho aqui 7 menos 3/6, ou seja, 7 sobre 1 menos 3/6. Tiro o mínimo múltiplo comum dos denominadores diferentes, que nos dá 6, beleza? Aí eu volto dividindo. 6 dividido por 1 é 6, 6 dividido por 6 é 1. Multiplico pelos respectivos numeradores. 6 vezes 7, 42. 1 vezes 3 é 3. 42 menos 3 é 39/6, galera. Divide por 3 no numerador e divide por 3 no denominador. Por que você faz isso, professor? Porque não é uma fração irredutível. O 39 é múltiplo de 3 e o 6 também. 39 dividido por 3 é 13 e 6 dividido por 3 é 2. Ou seja, essa daqui é a fração que é o resultado da letra H, 13/2. Questão número 3. Para resolver potências aqui, galera, é muito simples. É como a gente fazia anteriormente, quando a gente tinha 5 elevado a 2, 3 elevado a 5. Quem manda, galera, é o expoente. Então, o 2 aqui manda você repetir a base 2 vezes. Então, vamos lá. Abre e fecha parênteses. Abre e fecha parênteses. Dentro do parênteses, a gente tem 1/5. 1/5. Observaram? E aqui fora é a multiplicação. Multiplicação de frações, o professor já ensinou. Multiplica os dois de cima. 1 vezes 1 é 1. E multiplica os dois de baixo. 5 vezes 5 é 25. Esse é o resultado, galera. Para a letra B, C e D, o processo é o mesmo. Estão aí, galera, os respectivos resultados da letra B, C e D. Corrigir agora, galera, a questão número 4 e quero que vocês prestem atenção no comando da questão. A força de cada alienígena é dada pelo produto
entre o seu poder de ataque e a experiência de seu treinador. Galera, produto, eu vou riscar aqui para vocês. Produto é o resultado da multiplicação entre o poder de ataque e a experiência do seu treinador. Beleza? Pedrinho e Daniel têm 18 e 21 pontos de experiência, respectivamente. Ou seja, Pedrinho tem 18 pontos de experiência e Daniel tem 21, galera. Os pontos das experiências a gente já possui. O problema é o poder de ataque de cada alienígena. Observe o restante do comando da questão. Sabendo que o poder de ataque dos alienígenas, de Pedrinho e de Daniel, é dado na tabela ao lado, é correto afirmar que a gente vai marcar a resposta correta, mas existem um monte de cálculos para serem feitos. Observem, galera, aqui na tabela, que Pedrinho, os alienígenas dele, possuem essas pontuações aqui de poder de ataque. Todas essas pontuações são operações com frações e a gente deve fazer a mesma coisa para Daniel, beleza? Eu fiz isso numa tabela para vocês poderem ver de forma rápida, mas vocês devem colocar todos os cálculos, beleza? Então acompanhem com o professor. Coloquei a tabela aqui de forma ampliada para vocês poderem ver os cálculos que eu fiz. Além disso, eu adicionei uma coluna da força de cada alienígena de Pedrinho e para a força de cada alienígena de Daniel. Observem com o professor. Para Pedrinho, nós temos esses cálculos. Eu fiz aqui os cálculos, galera. Observe aqui o primeiro para esse alienígena, que é o Alienshu. 1 inteiro e 4 terços. Isso aqui, galera, é como se fosse uma soma de frações. Aí eu quebrei em soma. 1 mais 4 terços. Como eu já havia ensinado para vocês, galera, soma de frações com denominadores diferentes. Eu tiro MMC de 1 e 3 aqui, que são os denominadores diferentes. Ele fica no denominador do resultado e depois eu volto dividindo. 3 divide por 1 aqui, dá 3. 3 divide por 3 aqui, dá 1. Esses resultados eu multiplico pelos seus respectivos numeradores. 3 vezes 1 é 3, 1 vezes 4 é 4. Somando, dá 7 terços, beleza? Para esse cara aqui, Zubalien, eu tenho 13 sextos mais 3 meios. O que eu fiz? Eu peguei aqui e somei as frações. Tirei o mínimo múltiplo comum entre 6 e 2, que é 6. Fiz a soma, bonitinho, como mostrei anteriormente para vocês, e nos deu 22 sextos. Nesse 22 sextos aqui, galera, eu simplifiquei. Eu dividi por 2 em cima e dividi por 2 embaixo, beleza? A fração é redutível. 22 divide por 2 é 11. 6 divide por 2 é 3, beleza? Acompanharam aí? E para Deutalien, eu fiz a mesma coisa, porém aqui eu tenho uma expressão numérica. Eu resolvi primeiro o parênteses, que é 7 sextos mais 4 terços. O resultado está aqui, soma de frações com denominadores diferentes. Se você não pegou a explicação da soma de frações com denominadores diferentes, peço que vocês voltem na questão número 1, tá bom? Lá eu explico um pouco mais detalhado. Aqui, galera, como eu acredito que vocês já aprenderam, eu já estou colocando a resposta direta para vocês, beleza? Somei aqui, o 6 e o 3 são os denominadores diferentes, que dá 6. Ele fica no resultado, aí vocês voltam dividindo, e o resultado da fração é 15 sextos. Professor, eu poderia simplificar? Poderia. Mas eu não simplifiquei porque eu peguei 15 sextos e tinha que somar aqui ainda com 1 sexto, beleza? Aí eu fiz isso, aí deu 16 sextos. Uai, professor, soma de frações com o mesmo denominador, você repete o denominador? Sim, se vocês lembram da questão número 1, eu repeti. E aqui, 16 sextos, eu simplifiquei, dividi por 2 em cima e dividi por 2 embaixo. Por isso que deu 8 terços. Para os alienígenas de Daniel, eu fiz a mesma coisa, galera. Porém, aqui, galera, a gente tem um pouco mais de operações, expressões numéricas com frações.
A primeira aqui eu resolvi o parênteses primeiro, a gente resolve primeiro o parênteses para depois multiplicar. Coloquei aqui o resultado aqui, nesse rascunho aqui onde eu aponto o cursor do mouse, e depois eu multipliquei 22/15 vezes 5/2. Eu ensinei para vocês que primeiro a gente multiplica os dois de cima e depois os dois de baixo. 22 vezes 5 é 110, 15 vezes 2 é 30. Ah, professor, o que você fez aqui? Eu simplifiquei, galera. Tanto o numerador quanto o denominador são múltiplos de 10. Eu dividi por 10 em cima e por 10 embaixo, por isso que deu 11 terços. Beleza? Para essa expressão aqui do segundo alienígena de Daniel, do Zubalien, eu fiz a continha e deu 2. E para a divisão de frações aqui, como eu ensinei para vocês na questão número 2, eu repeti a primeira vezes o inverso da segunda, beleza? Multipliquei os dois de cima e multipliquei os dois de baixo. Lembra que tem que simplificar, galera. 84/36 é uma fração redutível. Tanto o numerador quanto o denominador são múltiplos de 12. Então, eu dividi por 12 em cima e dividi por 12 embaixo, dando 7 terços. Ah, professor, acabou? Não, galera. Isso aqui que eu fiz é o poder de ataque de cada alienígena. Agora a gente vai ter que fazer a força do alienígena. Como assim, professor, a força? A gente multiplica a experiência de cada treinador vezes o poder de ataque de cada alienígena. E foi isso que eu fiz. A experiência de Pedrinho é 18, como a gente viu anteriormente, e multipliquei por 7 terços, que é o poder de ataque do Alien Shu. Ou seja, nos deu 42 pontos de força do alienígena. A mesma coisa acontece para o Zubalien e para quem? O Deutalien. As operações estão aí. Agora eu faço a mesma coisa para a força dos alienígenas de Daniel. Como Daniel tem uma experiência maior que a de Pedrinho, a gente multiplica 21 vezes o poder de ataque de cada um dos alienígenas de Daniel. 21 vezes 11 terços, 21 vezes 2 e depois é 21 vezes 7 terços. Galera, como eu expliquei para vocês anteriormente, na multiplicação de um número por uma fração, vocês colocam aqui esse número aqui sobre 1, beleza? O 21 vezes 7 terços aqui, o 21 você coloca sobre 1. Multiplica os dois de cima, multiplica os dois de baixo. Por isso dá esses resultados. E vocês devem lembrar, fração é divisão. Eu divido o numerador pelo denominador. Por isso, quando eu faço 147 e divido por 3, nos dá 49. Beleza? Vamos concluir o exercício. Para a conclusão do exercício, galera, eu já trouxe aqui a tabela com a força dos alienígenas de Pedrinho e de Daniel. E é isso que a gente vai comparar nas alternativas. Então, vamos com o professor. O Alien Shu de Pedrinho tem a mesma força que o Deutalien de Daniel? O Alien Shu de Pedrinho tem 42 pontos de força. O Deutalien de Daniel, ele tem 49. Então, isso aqui é falso, galera. É o contrário. É o Deutalien que tem mais força que o Alien Shu de Pedrinho. Letra B. O Deutalien de Daniel, que está aqui, que é o 49 pontos, tem mais força que o Zubalien de Pedrinho? É falso também. Letra C. O Alien Shu de Daniel tem a mesma força que o Zubalien de Pedrinho? Então, vamos lá. O Alien Shu de Daniel é esse daqui. E o Deutalien de Pedrinho é esse daqui. Está falando que tem a mesma força? Não, galera. Mesma força seriam as forças iguais. Ou seja, o Alien Shu de Daniel tem mais força que o Deutalien de Pedrinho. Letra D. O Deutalien de Daniel, vamos lá nele de novo. Deutalien de Daniel. É esse daqui que tem 49 pontos de força. Tem mais força que o Deutalien de Pedrinho? Opa, o Deutalien de Pedrinho tem 48 pontos de força. É verdade, galera. Verdade. E para concluir, a letra E já vai ser falsa mesmo, porque só tem uma alternativa verdadeira. O Zubalien de Daniel tem mais força que o Alien Shu de Pedrinho? Não, galera.
Os dois têm a mesma força. Isso daqui é falso. Então, pessoal, a alternativa que vocês vão marcar é a letra D. Questão número 5. Um reservatório contém 2.400 litros. Quantos litros cabem em 3/4 desse reservatório? Ô, galera, a continha aqui não é difícil. 3/4 de 2.400 do total de litros desse reservatório. Observem com o professor que esse de vai virar uma continha de vezes. 3/4 vezes 2.400. Opa, multiplicação de um número por uma fração. Então, professor, eu coloco sobre 1 aqui no 2.400 e parto para o abraço? Sim, galera, vocês partem para o abraço. 3 vezes 2.400, depois é 4 vezes 1. 4 vezes 1 é fácil, a gente coloca aqui, é 4. 3 vezes 2.400. Vocês devem montar a operação aí, galera, e dar 7.200. Como eu disse para vocês, fração é divisão. Então, a gente vai dividir 7.200 por 4. E vocês devem montar aí 7.200 e dividir por 4. O divisor tem apenas um dígito. Eu venho no dividendo e marco apenas um dígito também. 7 dividido por 4, observem, é 1. Por que é 1? 1 vezes 4 é 4. Para chegar em 7, galera, faltam quantos? Sobram 3. Sobram 3. Esse 2 aqui, eu não fiz nada com ele, eu desço. Eu desço e divido. 32 dividido por 4 nos dá quanto? Nos dá 8. Por que é 8, professor? 8 vezes 4 é 32. Para chegar em 32, sobra resto 0. Agora, galera, eu vou descer esse 0, desceu, divide. Ficou 0, 0, subiu 0, tá? Por que subiu 0, professor? 0 dividido para 4 pessoas dá 0. 0 vezes 4 é 0. Para chegar em 0, sobra resto 0. Observem mais um 0 aqui, galera. Ficou 0, 0, subiu 0, tá vendo? Mas vocês podem dividir. 0 dividido por 4 é 0. 0 vezes 4 é 0. Ou seja, isso nos dá 1.800 litros, que cabem em 3/4 desse reservatório. Questão número 6. Uma betoneira transporta 5.000 kg de concreto. Na primeira entrega, despejou 7/20 da carga total. Quantos quilogramas de concreto restaram na betoneira? Ô, galera, como eu fiz na questão número 5, primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular 7/20 de 5.000 kg, que é a carga total de concreto. E foi isso que eu fiz. Esse de virou vezes, como eu fiz anteriormente, coloquei 5.000 sobre 1 e fiz a multiplicação de frações. Multiplico os dois de cima e multiplico os dois de baixo, nos dando 35.000 sobre 20, dividindo dá 1.750 kg, que a betoneira despejou. Restaram na betoneira uma continha de subtração. 5.000 menos 1.750. 0 menos 0 aqui, galera. Vamos lá comigo. Isso é 0. 0 tira 5? Não pode. Pede emprestado. O vizinho não tem. E o 5 aqui que tem. Aqui fica 4. E ele empresta para o vizinho. Ficando com quanto aqui, galera? Ficando com 10. Beleza? Volta de novo. 0 tira 5? Não pode. Agora, galera, o vizinho tem 10 centenas. Aqui fica com 9. E aqui fica com 10 dezenas. Agora, a gente pode fazer a continha. 10 menos 5 é 5. 9 menos 7 é 2. 4 menos 1 é 3. Restaram na betoneira 3.250 quilogramas. Galera, para essa questão número 7, eu vou ensinar aqui para vocês primeiro um rascunho, para vocês poderem entender como fazer esse exercício. Primeira coisa, vamos ler. Bernardo possui R$15. E isto é 5/8 da sua dívida na banca. Então, galera, 5/8 da dívida total de Bernardo é igual
a R$15. Foi isso que disse o comando da questão. Como o professor ensinou para vocês anteriormente, esse 5/8, ele continua, esse de ou da aqui vira vezes a dívida total é igual a 15. Professor, como que eu resolvo isso? Galera, quando vocês enxergarem uma situação desse tipo, onde você já tem o resultado e quer achar a dívida total, que é isso que pergunta, quanto Bernardo deve à banca de jornal? Se tiver nessa situação, a gente fez a questão 6, a gente fez a questão 5, galera, e não tínhamos o resultado final. Agora a gente tem o resultado final, que é 15. Quando isso acontecer, você pega o resultado final, que é 15, multiplica pelo denominador da fração. Qual é a fração? 5/8. Então, o denominador é quanto? É 8. Multiplica por 8. Esse resultado, vamos lá, 15 vezes 8 é 120. Esse resultado, galera, a gente vai dividir pelo o numerador. Quem que é o numerador? O numerador é o número 5. 120 dividido por 5. Se vocês quiserem armar a conta, vocês podem fazer aí como exercício e nos dá 24. Ou seja, a dívida é de R$24. Professor, como é que eu sei que está certo? Uai, galera, basta vocês verificarem 5/8 vezes 24. 5/8 do total da dívida dele não tem que dar 15? 5 vezes 24 é 120. O 8 aqui multiplica por quem? Multiplica por 1. 8 vezes 1 é 8. Divide 120 por 8. Isso é 15. Ou seja, o professor acertou na dívida total dele. Beleza, galera? Essa é a forma de verificar. Observaram aí quando vocês encontram essa situação? Primeiro faz o rascunho e depois vocês fazem quem? Fazem o cálculo. Questão número 8 é uma questão parecida com a questão número 7, mas primeiro a gente deve fazer uma conta antes de prosseguir para o mesmo raciocínio da questão número 7. Lucas comprou 5/9 de uma coleção de livros. Ainda falta adquirir 12 volumes para completá-la. Quantos volumes há nessa coleção? A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Ele quer comprar uma coleção de livros. Então, essa coleção de livros menos 5/9 do que ele já adquiriu, ou seja, vai nos dar a fração dos livros que faltam. E foi isso que eu fiz, beleza? 1 menos 5/9, galera, aqui é 1 sobre 1. Eu tiro o mínimo múltiplo comum de 1 e 9 e dá 9. Ele é o denominador do resultado. E depois disso eu volto dividindo. 9 dividido por 1 é 9. 9 dividido por 9 é 1. 9 vezes 1 é 9. 1 vezes 5 é 5. Ou seja, a fração dos livros que faltam é 4/9. Ah, professor, isso significa que 4/9 se equivale a 12 livros? Sim, bora para o rascunho. Observe com o professor. 4/9 do total de livros é igual a 12 livros, 12 volumes que faltam. Ah, isso aqui lembra a questão número 7. Sim, sim. Lembra a questão número 7. Que eu ensinei para vocês. Vocês pegam o resultado, multiplicam pelo denominador e depois dividem pelo numerador. E nos dá o total de livros dessa operação. Vamos lá, então. E foi isso que eu fiz, galera. Eu peguei 12 e multipliquei por 9, nos deu 108. Tá aqui. E depois eu dividi 108 por 4. Nos deu 27 volumes, pessoal. Questão 9. Diego é entregador de revistas. Pela manhã, ele entregou 1/5 das revistas a serem distribuídas hoje. À tarde, entregou mais 1/3 do total. Restam ainda 14 revistas para entregar à noite. Qual é o total de revistas que Diego deve entregar hoje? Galera, vamos ao comentário da questão.
Observe com o professor que há vários cálculos. Essa questão é muito parecida com as questões 8 e 7, porém com um cálculo a mais. A primeira coisa que vocês devem fazer, galera, está aqui. É somar o total que ele entregou na parte da manhã e na parte da tarde. Ou seja, é somar as frações, 1/5 mais 1/3. Aí eu fiz isso, fiz o cálculo do mínimo múltiplo comum, que é uma soma de frações com denominadores diferentes, e deu 15. O 15 é o denominador do resultado, aí eu volto dividindo. 15 dividido por 5 é 3, 15 dividido por 3 é 5. Esses resultados eu multiplico pelos seus respectivos numeradores. 3 vezes 1 é 3, 5 vezes 1 é 5. 5 mais 3 aqui deu 8/15. Beleza, professor. 8/15 é a parte do total que ele já entregou. E a gente sabe que faltam 14 revistas para ser entregues à noite. Eu sei que ele tem um bloco de revistas que serão entregues, menos a parte que ele já entregou. Fazendo 1 menos 8/15, que é uma subtração de frações, eu tenho 7/15 que restam para ele poder entregar. Então, galera, a partir daqui a gente faz aquele cálculo, aquela manha que eu expliquei na questão número 7, que é o quê? Que é fazer 7/15 do total das revistas. E isso nos dá igual a 14, ou seja, 7/15 vezes o total de revistas é igual a 14 revistas que restam. Como o professor ensinou para vocês anteriormente, eu pego o resultado, que isso aqui é resultado, multiplico pelo denominador da fração que resta e divido pelo numerador da fração que resta. E nos deu 30 revistas no total. Esse é o gabarito, galera. O último exercício da semana 1. Esse exercício aqui, galera, eu quero que vocês prestem muito bem atenção. Ele é muito detalhado. Eu vou resolver à medida que eu for lendo o comando da questão. Em um colégio, 1/3 do total de alunos gostam de Pokémon. 2/5 do restante gosta de Dragon Ball. Paramos aí. Vamos calcular, galera, primeiramente o restante, para depois a gente calcular 2/5 do restante. Prestem atenção. Um colégio, ele tem um total de alunos, um colégio, por isso que eu coloquei um aqui. Eu vou tirar 1/3 que gosta de Pokémon. Fazendo essa conta aqui, galera, nos deu 2/3. Lembrem-se, aqui é sobre 1, subtração entre frações com denominadores diferentes, eu faço o MMC, e o MMC entre 1 e 3 é 3. Aí eu volto dividindo, por isso que deu 2/3. Agora, galera, eu sei que 2/5 do restante, que isso aqui, 2/3 é o restante, e eu sei que 2/5 desse restante gosta de Dragon Ball. Vamos saber a fração do total? É assim, ó. Dragon Ball DB, 2/5 do restante. Esse do vira vezes 2/5 vezes 2/3, porque a fração restante é 2/3, beleza? Fazendo a multiplicação aqui, 2 vezes 2 é 4, 5 vezes 3 é 15, ou seja, do total de alunos, 4/15 gostam de Dragon Ball. Vamos agora para a terceira parte. E o restante, ou seja, temos um restante do restante, que são 600 alunos, gostam de Naruto. O que o professor fez? Preste atenção. Restante do restante. Eu sei que 2/3 dos alunos ou gostam de Naruto ou gostam de Dragon Ball. Por quê? 1/3 que ficou para trás já gostam de quem? Já gostam de Pokémon. Então, eu peguei 2/3 e subtraí quem? 4/15. Por que 4/15? Porque eu sei que 4/15 gostam de quem? Gostam de Dragon Ball Z.
Faça a continha de subtração aqui, galera. 2/3 menos 4/15. Eu tenho aqui dois denominadores diferentes. Eu tiro o mínimo múltiplo comum de 3 e 15 e nos dá 15. Volto dividindo. 15 dividido por 3 é 5. 15 dividido por 15 é 1. 5 vezes 2 é 10. 1 vezes 4 é 4. E foi isso que eu fiz. E nos deu 6/15, ou seja, do total, eu tenho que 1/3 gosta de Pokémon, 4/15 gosta de quê? De Dragon Ball, e 6/15 gosta de quem? De Naruto. E esses 6/15 aqui, galera, é equivalente a quem? Ao restante, aos 600 alunos aqui, beleza? E foi isso que eu fiz aqui na nossa continha. 6/15 do total de alunos nos dá 600 alunos, beleza? Como eu ensinei para vocês, eu pego o resultado que eu já tenho, multiplico pelo denominador da fração e depois eu divido pelo numerador da fração. 600 vezes 15 é 9.000. Vocês fazem a continha aí e depois dividem por 6 e nos dá um total de 1.500 alunos nessa escola. Professor, que cálculo difícil! Sim, se você não entendeu, peço que vocês leiam novamente a questão e vejam novamente a minha explicação.